Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Danila Dias, eu trabalho aqui no Laboratório de Radônio. Então hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho a segunda fase do nosso procedimento de determinação de radônio indoor. Então se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista e o link está na descrição aqui. No primeiro vídeo a gente preparou os detectores para serem enviados para exposição fora do laboratório, em outro ambiente indoor. Então nesse momento, nessa segunda fase, os detectores são retornados para nós. A gente vai fazer um tratamento desses plásticos aqui em laboratório para que a gente possa efetivamente analisá-los em relação à presença de radônio. Então vamos aos materiais. Bom, então para esse procedimento nós vamos precisar de água destilada, ácido acético, béqueres, bandejas comuns. Vamos precisar também de uma proveta, de um bastão, pinça, um acessório para a gente abrir os nossos detectores que serão analisados, serão tratados e analisados, um termômetro calibrado, um densímetro de mercúrio. Vamos precisar também na nossa bandeja que suporta os detectores de radônio e o seu suporte, o suporte dessa bandeja. E finalmente a gente não pode se esquecer do nosso formulário de controle de expedição, recebimento e análise de dosímetro de radônio para a gente conferir se os detectores que retornaram estão corretos. Então é isso. Bom, gente, uma observação importante que a gente precisa fazer é o seguinte: quando os detectores retornam para o laboratório do seu processo de exposição, é ideal que eles sejam tratados o mais rápido possível, porém isso na realidade nem sempre é possível. Então se a gente precisar aguardar alguns dias, normalmente além de 24 horas após o retorno, é importante que a gente utilize esse container de emanação e calibração, onde a gente pode armazenar os detectores por um período de tempo que a gente precisar, de forma a minimizar ao máximo a exposição indesejada de radônio, por exemplo, de radônio aqui desse ambiente, nos detectores. A gente não quer confundir a exposição no local onde ele estava com a exposição, com a presença do radônio aqui nesse ambiente. Então, para isso a gente nós devemos, na verdade, mantê-los aqui armazenados nesse container até o momento que a gente possa efetivamente tratá-los. Bom, então um momento importante aqui, uma observação bem relevante é o seguinte: antes de a gente começar a retirar os detectores aqui de dentro da nossa câmara, para serem tratados, a gente precisa conferir, mais uma vez, que o lote de detectores que foram expedidos para a exposição são os mesmos que retornaram para a gente, tá? Então é importante essa conferência. Então, uma vez feito isso, a gente pode deixar o nosso formulário de lado e vamos começar a retirar os plásticos que estão aqui dentro da nossa câmara. Então, a gente usa... nesse momento a gente tem um canivete, a gente precisa de algo com ponta, porque a gente vai com cuidado fazer isso para cada câmara. Então a gente precisa abrir essa base aqui, retirar, para a gente recuperar o nosso detector que está lá dentro. Então com calma, a gente vai fazer para a gente não se machucar. Então aqui está o meu detector, e é importante também que a identificação dele seja a mesma da nossa câmara. Então essa é mais uma conferência que a gente precisa fazer. Então eu vou posicionar todos os meus detectores aqui na minha bandeja adequada, E aqui a gente usou um exemplo, nós temos mais alguns detectores aqui já posicionados. Então a gente vai fechar nossa bandeja e vamos preparar aqui o aparato para levarmos para o banho. Bom, então nossa bandeja está lacrada, Nossos detectores estão aqui seguros e eles vão nesse rack, nesse suporte, que eu vou também fechar aqui para ficar bem preso. Então nosso aparato está pronto para o tratamento. Bom, pessoal, o nosso tratamento químico ele é baseado na imersão dos nossos detectores numa solução de hidróxido de sódio. Essa solução ela é preparada previamente aqui nessa cuba, E existe uma vantagem: essa solução pode ser usada por até 20 vezes, Então a gente pode fazer 20 banhos com ela até que ela precise ser
trocada, né? Então a gente faria isso num outro momento. Então vocês vão ver aqui na tela a equação, né, para a gente saber as proporções direitinho dos componentes da solução, certo? Mas para que nesse momento é importante que a gente que ela esteja na concentração correta. Como é que a gente confere isso aqui nesse ambiente? A gente pode fazer uma aferição da densidade da nossa solução, tá? E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Como eu estava falando para vocês, é uma maneira de a gente verificar que a concentração da solução está correta na temperatura que nós precisamos, porque o nosso banho acontece em 98 graus Celsius. A gente vai aferir a nossa densidade. Então, a densidade adequada, né, à concentração que nós precisamos é 1,181 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, essa densidade tem que estar neste valor a 98 graus. Então, a gente vai aferir nesse momento a nossa solução para ver se ela está de acordo com o que a gente precisa. Bom, então antes da gente fazer essa aferição da densidade, é muito importante que a solução esteja já a 98 graus Celsius. Então a gente vai utilizar um termômetro, nós vamos lá na cuba, né, inserir o termômetro, garantir que nós estamos na temperatura correta para a gente poder fazer a aferição da densidade com esses aparatos aqui. Bom, pessoal, então como eu estava explicando para vocês, é importante que a gente tenha a temperatura a 98 graus para a gente poder fazer essa aferição da densidade, né? Porque esses fatores precisam estar todos associados, combinados, né? Então, a gente está aferindo, né, com o nosso termômetro aqui, a nossa solução. Então, ele atingindo a nossa temperatura de 98 graus, a gente vai agora retirar uma quantidade aqui da nossa solução com cuidado, né? Porque a gente está com uma temperatura alta, para a gente poder medir a nossa densidade. Então, utilizamos essa proveta de 250 ml. Então, agora a gente vai poder medir a densidade dessa solução. Bom, pessoal, então a densidade está aferida, a temperatura está correta. Então, agora sim a gente pode começar o nosso banho. Então, a gente vai deixar a nossa tampa aqui de lado. Então, com muito cuidado, né? Porque nós estamos falando aí de 98 graus, a gente vai com cuidado inserir todo esse aparato aqui no banho, tá? Importante que a superfície de cima, né, onde você vê o código do detector, esteja virado para cima. Então, a nosso aparato vai ficar dessa maneira, tá? Porque o nosso detector ele tá aqui virado para cima, certo? Então, vamos lá. Então, vou usar a pinça, né, para não estar em contato com essa solução que está bem quente. Posso ajeitar aqui. Vou fechar. E o nosso banho precisa acontecer aqui por 60 minutos. Bom, pessoal, após o nosso banho de imersão de 60 minutos, a gente retira aquele aparato daquela cuba. Então, para fins de segurança, para a gente continuar, né, para a próxima etapa, eu coloquei isso aqui, tá bem quente, né? Então a gente traz esse aparato aqui para a pia. Eu estou só demonstrando, mas aí a gente utiliza água corrente mesmo, né, da pia, para retirar o excesso, né, do hidróxido de sódio e para resfriar um pouco, para a gente poder manusear esse aparato, né, para a nossa próxima fase. Bom, pessoal, o nosso rack já está resfriado, então a gente já pode manuseá-lo com mais facilidade. Então agora o próximo passo é imergir nossos detectores uma outra solução que a gente chama de solução neutralizante. Então ela é composta por água destilada e ácido acético na concentração de 2%, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou montar essa solução rapidamente, porque é bem simples, tá? No nosso caso, como a gente usa essa bandeja pequena plástica, ela tem uma capacidade aí de até mais ou menos 2 litros. Então a gente usa 2 litros de água destilada e, portanto, 40 ml de ácido acético, que é a nossa proporção de 2%, né? Então, a gente rapidamente prepara essa solução aqui, então a gente higieniza, né? E aí ela já está pronta para essa nova imersão, então. No nosso caso, eu vou retirar a bandejinha dos detectores, mas eu poderia, se eu tivesse um recipiente maior, eu poderia utilizar o aparato total. Mas aqui no nosso caso, a gente está trabalhando com essa bandeja plástica menor, tá? Então, nesse caso, eu vou retirar, então eu vou simplesmente imergir aqui. Tá novamente virado para cima, né, os nossos detectores com a identificação.
E esse banho aqui vai, essa imersão por 20 minutos. Então, de 5 em 5 eu posso vir aqui, né, e dar uma mexida aqui na minha solução, né, sempre de luva, lembrando, desde o início, né. Então, isso aqui vai neutralizar o efeito do meu hidróxido de sódio do meu primeiro banho, tá bom? Então, tá pronto. Bom, então finalizado o nosso banho de neutralização, a gente vai retirar essa bandeja e vamos para o terceiro e último banho, agora bem mais simples, que é somente água destilada. Então a gente vai imergir aqui toda a nossa bandeja em água destilada e vamos novamente deixar por um certo tempo, mas agora um pouco menos de tempo, apenas 10 minutos. E novamente, de 2 em 2 e 3 em 3 minutos, a gente vem e dá uma agitadazinha, né, manualmente mesmo, que é bem tranquilo, certo? E ao fim desses 10 minutos, a gente vai retirar nossa bandeja, vamos voltá-la ao nosso suporte, para que a gente possa passar pelo último processo, que é o processo de secagem desses detectores, até que a gente possa fazer a análise. Bom, pessoal, então vamos efetuar essa secagem, né? Já conhecemos nosso rack aqui, nosso suporte, tá bem lacrado aqui. Então vamos inserir na nossa secadora, novamente tomando cuidado que essas paredes não obstruam a passagem de ar lá dentro. Então a gente coloca nesse posicionamento, tá? Com essas paredes aqui dos lados, né? Superior e inferior. Então a gente vai ligar nossa secadora e por aqui ela vai permanecer até secar, que pode variar aí de meia hora até 45 minutos, mais ou menos. Bom, então nossos detectores estão tratados, muito bem secos, então seria a hora agora de partir para a etapa de análise. Na verdade, essa terceira etapa do procedimento, né, que é a análise dos detectores, com a utilização desse equipamento, nós vamos discutir com mais detalhes no próximo vídeo, mas é importante mostrar para vocês agora aqui como posicionar corretamente a bandeja no equipamento para a gente poder então partir de fato para as etapas de análise. Então vamos lá. Então novamente muito importante é a face, né, do detector com a sua identificação precisa estar virado para cima, certo? O nosso equipamento precisa estar ligado. Caso a gente precise movimentar essa bandeja, tá? Para nos facilitar aqui o posicionamento. Então, eu vou fechar aqui. Bom, então uma coisa que eu posso fazer para me ajudar aqui nesse posicionamento, eu posso movimentar essa mesa do equipamento. Então, ele precisa estar ligado, né? O equipamento está ligado e o software também já está ativado. Então, aqui eu posso movimentar essa mesa. Então, eu vou trazê-la mais próxima aqui de mim, para facilitar justamente essa minha movimentação aqui, né? Tem que ter todo o cuidado. Então, eu posiciono aqui e preciso rosquear a minha bandeja, porque esse equipamento vai movimentar, né, ao longo da leitura dele, ele vai movimentar essa mesa, então, para a gente não ter problema com foco, enfim, a gente precisa estar com essa nossa bandeja bem fixada no nosso equipamento. Então é isso, então ele está bem posicionado e no próximo vídeo a gente vai discutir mais sobre todo esse processo de análise.